nome da pregação de hoje é: devemos ou podemos ouvir os ímpios? Um subtítulo para a minha pregação é: graça comum é heresia? Vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aquela versão que eu citei para vocês é da versão revista atualizada, por isso que tem uma leve diferença, tá? Verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Alguns estudos realizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento levaram os pesquisadores à seguinte conclusão: a Globo, a Rede Globo, por meio das novelas principalmente, influenciou a população brasileira ao divórcio e a não ter filhos. As pesquisas apontavam uma diferença marcante de comportamento nas regiões em que havia sinal da Rede Globo, onde não havia sinal da Rede Globo e da televisão de modo geral. É óbvio que essas pesquisas são sempre complexas e estabelecer quais os critérios foram utilizados para se fazer a pesquisa. Estabelecer a ligação de causa e efeito não é nada simples. Mas independentemente dos critérios que foram utilizados, eu tenho certeza absoluta que a Rede Globo influenciou e muito a nossa sociedade. Eu mesmo sou uma prova viva disso. De como que inúmeras coisas que eu acreditei, inúmeras perspectivas acerca do mundo que eu tive, tinham a ver com a Rede Globo, que eu aprendi no Fantástico. A ponto de, o dia que eu entendi que a Rede Globo mentia, foi quase assim uma epifania, Deus ali aparecendo para mim. Essa era a sensação. O Fantástico mente. Era desse jeito que eu achava, tão idiota que eu era. Mas o interessante é o seguinte, que hoje, muitas pessoas têm essa perspectiva, têm esse entendimento. A Globo é ímpia, diz o pastor e diz o cristão. Não siga o conselho desses ímpios. Mas esse mesmo pastor diz: o feminismo é ímpio, mas siga o conselho desses ímpios. Os coaches são ímpios, mas sigam os conselhos dos coaches. A filosofia, a psicologia, a pedagogia, ou seja, aquelas ideias que moldam os homens que educam seus filhos, beleza, eles são ímpios. Sigam. E há também um lado de que muitos cristãos estão seguindo ideias pagãs que eles juram que são cristãs. Mas independentemente disso, há pastores que dizem: não, são ímpios, mas nós podemos seguir os conselhos deles. Nos dias de Josias, havia tantos ídolos no templo, tantos ídolos que Josias começou a fazer uma restauração no templo, a reformar o templo. E diz o texto que lá debaixo dos escombros daqueles ídolos, eles encontraram, sabe o quê? A Bíblia. A Bíblia estava enterrada. As ideias pagãs, os ídolos pagãos, tomaram tanto espaço no templo que a Bíblia ficou sufocada, enterrada. É sobre isso que eu quero falar hoje. Como esses ídolos entraram no templo, como ídolos pagãos, ideias pagãs têm entrado na igreja. Por quê? Por quê? E uma pergunta que eu vou tentar responder é: a graça comum é heresia? Freud, o pai da psicologia, da psicanálise, ele deve se sentar ao lado de Paulo e ensinar a Paulo o que, segundo eles, falta a Paulo? Eu quero também lembrá-los de que a Bíblia e a história mostram quando a igreja decidiu seguir o conselho dos ímpios. Se vê o que o Salmo 1 declara: o caminho dos ímpios é de destruição. A igreja se viu destruída. Quando os cristãos começaram a pensar: ei, nós podemos seguir o conselho dos doutores. A minha avó, que falava problema, mas que seguia a Bíblia e que educou 10 filhos, ela não sabe não. Quem sabe é aquele ímpio que aprendeu com um doutor ímpio, de uma psicologia pagã. E esse doutor que está com um filho em alguma clínica de recuperação para drogado, esse é que sabe como eu tenho que criar o meu filho. É basicamente isso que tem acontecido ao longo da história da igreja.
Os homens têm ouvido as ideias pagãs, e é justamente aí que o caminho é um caminho de destruição. Eu quero também lembrá-los de que a Escritura declara o ímpio, ou seja, o não crente, o que não se converteu, como num estado de rebeldia completa contra o Criador. Paulo diz isso em Romanos 5,10. Em Romanos 1, Paulo diz que por conta da queda, o homem foi entregue por Deus a uma disposição mental reprovável, ou seja, a mente de um homem ímpio é inclinada para o erro. Inclinada para o erro. Ele trabalha contra. Como disse Jesus, quem não é por mim, é contra mim. Não há neutralidade. Assim como o salmista mostra apenas dois caminhos, o dos ímpios e o dos justos. E eles não se integram. Eles não conversam. Seguir a lei de Deus é não seguir o conselho dos ímpios. É sobre isso que eu quero falar. Primeiro, há um abismo intransponível entre os dois. São vidas opostas, diz o salmista. E o segredo da frutificação do justo, o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz é bem sucedido. Qual é a causa dessa frutificação do justo? Não seguir o caminho dos ímpios. Não seguir o conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. Nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ali está o segredo. Seguir a lei de Deus é não seguir o conselho dos homens. Segundo, os problemas de seguir os conselhos dos ímpios. Primeiro, quero mostrar esses problemas vistos, em primeiro lugar, no povo de Israel e depois na história da igreja. Israel, um dia, no período dos juízes, em que Samuel governava. Naquele período, o povo de Israel, diz o texto de 1 Samuel, foi até Samuel e pediu um rei. Por quê? O povo explica assim: porque nós queremos ter um rei como as outras nações têm. O modelo perfeito de governo era aquele do período dos juízes. A monarquia foi uma queda daquilo que Deus havia determinado como o estado correto. Que era um estado em que havia um juiz e o estado era apenas juiz. Só. Mas o povo então fala: ei, queremos um rei como as outras nações. Samuel então se dirige a Deus, chateado. E Deus diz assim para Samuel: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. O problema deles é comigo. Então, Deus diz assim: mas tudo bem, dê o que eles querem. Dê a eles o que eles querem. Mas diga assim para eles: hoje vocês são livres. Eu sou o rei de vocês. Mas se vocês tiverem um rei, o rei vai poder pegar de sua lavoura, vai tomar seus filhos para trabalhar para ele, e dar uma lista enorme lá do que o rei iria ter. Mesmo assim, diz o texto que o povo não ouviu e respondeu pela segunda vez: nós queremos um rei como todas as outras nações têm. Queremos imitar o mundo. E Deus reprovou. Em Isaías capítulo 31, nós temos um exemplo do que várias vezes acontece no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus decide ir até outras nações, pedir auxílio, Deus sempre repreende seu povo. E aqui em Isaías nós temos um exemplo, dentre tantos, sobre isso. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se apoiam em cavalos e confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Ai daqueles que estão indo lá no Egito buscar solução para os seus problemas. Vocês não têm Deus aqui, não? Outro exemplo disso foi o rei Acás. O rei Acás, naquela época, ele foi até a Síria. A Síria era a superpotência mundial na época. Eram eles que mandavam no mundo. Eles eram o exército mais poderoso. Acás voltou da Síria e falou para os sacerdotes: ei, eu vi o altar deles, o altar dos assírios, como eles adoram a Deus. Agora, toma aqui, sacerdote, o modelo deles e vocês vão copiar. E vocês vão fazer igual. Acás não quis mais seguir o modelo de altar que Deus havia
determinado para Moisés no Monte Sinai? Acaz quis seguir o mundo. Eles estão vencendo. É óbvio que eles devem estar corretos. Eles estão vencendo, eles são a superpotência, devemos segui-los. A idolatria em Israel sempre foi a maior marca que denotava aquele grande período de apostasia em Israel. Quando Jeremias anuncia, vocês serão destruídos, a Babilônia virá e vai arrasar a terra. A idolatria era o grande pecado. E era dele que surgiam todos os outros, porque eles começavam a adorar os outros deuses e começavam a imitar o comportamento que, segundo aqueles homens, os deuses seguiam. Então, os comportamentos deles vinham, então, dessas crenças nesses falsos deuses. Mas sabe o que é interessante quando a gente olha o Antigo Testamento? E quando o Antigo Testamento fala sobre idolatria? A idolatria é sempre uma imitação. Os ídolos, na Bíblia, são sempre descritos como deuses de outras nações. Por exemplo, antes de entrar em Canaã, Deus adverte o seu povo assim: lá em Canaã, quando vocês entrarem, não adorarás os seus deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme as suas obras. Várias vezes você pode ver isso no Antigo Testamento. Várias vezes Deus dizendo assim para o povo: vocês são meus, não sejam como essas nações. Uma expressão muito usada por Deus no Antigo Testamento é: vocês são santos. Quem aí se lembra do que significa a palavra santo? Me ajude. Separado. Separado do quê? Das outras nações. Várias vezes Deus diz isso. Não façam isso. As nações fazem isso, mas vocês não vão fazer. Vocês são diferentes. Vocês são santos. Exemplo, Deus havia dito: não querem que vocês marquem os seus corpos. Por quê? Porque os outros fazem isso, eu não quero que vocês sejam como eles. O tempo todo você vê essa perspectiva. Vocês são diferentes, eu não quero que vocês sejam como eles. O tempo todo. Na igreja, nós podemos também ver que, ao longo da história da igreja, quando a igreja seguiu os filósofos, aquilo que os homens aparentemente tão sábios tinham a dizer, os homens do mundo, os ímpios, quando a igreja os seguiu, o final foi como o salmista declara: o caminho dos ímpios é sempre de destruição. No começo pode parecer muito bom, mas no final é sempre de destruição. Tertuliano foi um teólogo famoso que disse uma frase famosíssima: o que tem Atenas a ver com Jerusalém? Essa frase visava retratar o seguinte: Atenas era o símbolo da filosofia grega, Jerusalém o símbolo da religião judaica e cristã posteriormente. Qual comunhão há entre o cristianismo e a filosofia grega? Tertuliano dizia: nenhuma. Outros teólogos, por exemplo, os teólogos de Alexandria, pensavam diferente. Orígenes, o mais influente deles, achava que era possível integrar a filosofia pagã com a teologia cristã. Mas o teólogo Bavinck resume qual foi o resultado de unir filosofia grega com teologia cristã. A religião cristã foi dissolvida. Como lá no templo. Os ídolos foram entrando. E a Bíblia, onde estava? Estava lá, mas enterrada. Assim como a filosofia foi engolindo a fé cristã e aniquilando a fé cristã. E aí não sobrava quase nada de cristianismo. Um exemplo. A Igreja Católica, ela vai se desviando justamente por seguir o conselho dos ímpios. Não era a Igreja Católica, era a igreja e foi se desviando. Um dos pilares da crença católica tem a ver com a sua relação, a sua interpretação incorreta da relação natureza-graça. Natureza-graça. E eu já vou até explicar, acho que um pouquinho mais à frente isso aí. Bavinck, no livro Teologia e Prática da Igreja Católica, o autor explica de onde vem esse entendimento errado da Igreja Católica sobre natureza e graça. Ele diz: vem da filosofia. Essa ideia errada da Igreja Católica deve mais à tradição filosófica, ao neoplatonismo, que vem de Platão, no âmago da teologia de Agostinho, e à filosofia aristotélica, a qual a teologia de Tomás de Aquino se achava associada. Só um exemplo para vocês entenderem. Na crença católica,
Quando o padre ora pela hóstia, pela Eucaristia, né? Aquele momento da Eucaristia, da ceia, eles creem que literalmente a hóstia se transforma em Jesus. Você está comendo Jesus literalmente. É literal, eles creem. Isso é chamado de doutrina da transubstanciação. Você sabe como eles explicam essa doutrina? A partir da perspectiva de Aristóteles, em relação à explicação da matéria. Substância, essência e por aí vai. Eles precisam usar Aristóteles para isso. Pastor, você está dizendo então que a igreja não deve aprender com os ímpios? Não. Não. Mas, pastor, ímpios também dizem verdades. É óbvio. É óbvio que dizem. Mas é óbvio que dizem. Eu não estou dizendo que os ímpios mentem 100% das vezes. É óbvio que isso não existe. Eles falam algumas coisas certas. Mas eles estão essencialmente errados. E naquilo que eles acertam, não é nada que a Bíblia já não diga. Pense, por exemplo, nos católicos. Os católicos concordam em várias coisas conosco. Várias. A doutrina, o primeiro credo apostólico, nós cremos exatamente como os católicos creem. Aquele credo é nosso e deles. A doutrina da Trindade, a doutrina sobre Jesus, boa parte do que eles creem sobre a pessoa de Jesus, nós cremos exatamente igual. Exatamente igual. Vários mandamentos morais, nós cremos de uma maneira muito parecida. Há vários elementos parecidos. Mas a Igreja Católica está essencialmente errada, como eu vou tentar mostrar para vocês numa série sobre o catolicismo. Nenhum pastor decente ousa chamar um padre para pregar num culto. Porque eles sabem que não dá, é conselho de ímpio. Mas pastores chamam Freud. Pastores chamam os coaches. E acham que não há problema algum. Às vezes eles não chamam. É óbvio que vocês estão entendendo que não é literal. Mas eles são moldados por esses ímpios. Eles estão seguindo conselhos desses homens. E estão pregando assim, com base nessas ideias, na igreja. Estão ensinando as pessoas a criarem seus filhos, não com base no que a Escritura declara, mas com base no que o mundo diz. E o pior, às vezes nem são sinceros. Na maioria das vezes não são sinceros. Usam versículos bíblicos para dar uma roupagem evangélica, mas o que falam de fato não vem da Bíblia. Vem do mundo. E por isso o caminho é de destruição. Por isso tantas famílias estão destruídas, porque o caminho dos ímpios é sempre um caminho de destruição. O ímpio às vezes pode até acertar ao compor uma música, fazer um filme. Claro que pode. É raro, mas acontece. Mas você deve sempre se lembrar que tudo aquilo que o ímpio produz, ele produz com base no coração ímpio dele. A gente pergunta para o ímpio, ou para qualquer pessoa que compôs alguma coisa, produziu alguma coisa, de onde veio a sua inspiração para isso? A inspiração do ímpio vem daquele coração em rebeldia contra Deus, vem daquela mente inclinada para o erro. Terceiro, pastor, se a Bíblia diz que não devemos seguir o conselho dos ímpios, por que tantos pastores e a Igreja Católica seguiu? Eu vou começar pela Igreja Católica. Pois no fundamento do desvio da Igreja Católica está justamente isso aqui. A Igreja Católica decidiu seguir o conselho dos ímpios. A relação natureza e graça da Igreja Católica é errada. É um pensamento tomista e Tomás de Aquino foi muito influenciado pelo pagão Aristóteles. Natureza e graça. O que é natureza? Diz respeito ao mundo criado, às coisas materiais, diz respeito ao homem. O que é graça? Tem a ver com o mundo invisível, o céu, tem a ver com Deus, tem a ver com as coisas invisíveis, os valores eternos, o céu, a eternidade, a justiça e por aí vai. A diferença entre evangélicos e católicos está em relação a esses temas. O católico acredita que o efeito do pecado sobre a natureza, o que inclui o homem, não foi tão profundo. É o que declara o autor de Teologia e Prática da Igreja Católica. A diferença entre os dois sistemas, católico e protestante, gira em torno do entendimento diferente que tem da natureza do pecado, do impacto do pecado sobre a natureza. E essa perspectiva católica é a perspectiva de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino acreditava que na queda, quando o homem pecou e caiu, essa queda, essa depravação do homem não foi total.
restou ainda um pingo de bondade no homem. É o que a gente vê em Tomás de Aquino. Vejamos, Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, disse: a natureza humana não foi completamente corrompida. Ele continua: ainda permanece no homem uma inclinação natural para a virtude, para fazer o bem, e uma luz natural da razão que indica o que é bom e o que é mal. Essa é a crença de Tomás de Aquino. Francis Schaeffer, no seu livro A Morte da Razão, abordando esse tema, natureza e razão, confirma isso. Ele diz: a raiz da dificuldade brota do velho e crescente humanismo na Igreja Católica Romana e do conceito incompleto da queda, expresso na teologia de Tomás de Aquino. E nós, protestantes, lá na Reforma, nós entendemos o seguinte: o homem se transformou em alguém completamente corrompido. Tudo nele é mal. Não restou nada de bom. Ele, por ele mesmo, não pode chegar até Deus. Não pode produzir nada que leve até Deus, porque ele é ímpio. E há várias passagens bíblicas que confirmam isso. Isaías capítulo 1, por exemplo. Isaías está descrevendo a depravação de Israel, a queda de Israel. E ele descreve como algo completo. Ele diz o seguinte: da planta dos pés até a cabeça, da unha do seu dedinho, até o último fio de cabelo, vocês são completamente pecadores, diz Isaías. A linguagem que ele usa é: vocês estão doentes, não há nada de são em vocês. Não há nada de são, de saudável em vocês. É óbvio que essa é uma linguagem para retratar o pecado. Vocês estão completamente doentes, não restou nada de bom. E essa linguagem, para que você não pense, não, acho que era só em relação a Israel, é em relação a toda a humanidade. Paulo repete essa linguagem em Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E no capítulo 3, de maneira incisiva: não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Não há um homem bom, não há um que faça o bem. Todos, sem exceção, se extraviaram. Seus pés são rápidos para fazer o mal. Diferentemente do que disse Aquino, não há em nenhum homem uma inclinação natural para o bem. Eles são velozes para fazer o que é mal. Mal. Ora, quais as implicações daquela mentalidade da Igreja Católica e de Aquino? Não, restou algo de bom no homem, sim. A primeira implicação é: o homem pode, por si só, sozinho, cooperar com a salvação, ser salvo, fazer boas obras. Ele pode. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação, de acreditar que a queda não foi tão profunda, que há coisa boa no homem, é que um homem ímpio pode sim produzir muitas coisas boas para a igreja. E foi justamente por isso que a Igreja Católica ouviu tantos homens pagãos e colocou Aristóteles para sentar e discipular a igreja. E por isso a igreja foi se desviando e se desviando. Mas e os protestantes? Porque os protestantes muitas vezes ouvem a psicologia, a filosofia. Por quê? Tem uma doutrina que talvez explique isso. É chamada de graça comum. As igrejas protestantes reformadas na América, elas surgiram de uma controvérsia à graça comum. Esses cristãos não concordavam que a graça comum era uma doutrina bíblica. O que seria a graça comum? É a crença de que Deus concede dons e bênçãos a ímpios e crentes. É uma graça comum a ímpios e crentes. É baseada basicamente em Mateus 5. Para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. Está vendo? Olha como que Deus concede bênçãos a ímpios também. O cara é ímpio, depravado, rebelde contra Deus. Mesmo assim, Deus faz o sol brilhar sobre ele. Ora, pensemos assim. Há pessoas ímpias, malignas, que fizeram descobertas científicas que nos ajudam? Com certeza. Com certeza. Nesse sentido, eu creio na graça comum. Por exemplo, um rei chamado Assuero, marido de Esther, ele fez uma lei que permitiu a salvação de Israel. Homens ímpios estavam tentando matar Israel, mas Assuero fez uma lei que possibilitou Israel se defender, e por isso Israel se salvou. Eu vejo graça comum nisso. O rei Ciro, ele não era
Tudo indica, ele não era do povo de Deus. Era um rei pagão. Mas diz o texto bíblico assim, que o Senhor moveu o coração de Ciro para que ele reconstruísse o templo de Israel. E ele soltou um pregão dizendo: ei, vocês, judeus que estão aqui, voltem para Jerusalém. Às vezes um pai ímpio, eu posso ver graça comum nisso. Um pai ímpio, mesmo assim ele criou bem os seus filhos. Apesar de seus defeitos, muitos defeitos, foi ali, aos trancos e paangos às vezes, mas ajudou, o menino se tornou alguém trabalhador. Eu vejo graça comum nisso. Agora, há uma diferença entre um ímpio levantar uma parede do templo, como Ciro, e supondo que Ciro não se converteu. Há uma diferença entre um ímpio levantar uma parede do templo para o ímpio sentar no templo e começar a explicar a Bíblia para nós. E um ímpio, um homem que não tem o Espírito de Deus, porque essa é a maneira de entender a Bíblia, pelo Espírito de Deus. Porque tem, acho que é Augusto Cury, que ele lê a Bíblia pelo Espírito da psicologia. Mas a Bíblia declara que o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai interpretar a Bíblia. Há uma diferença muito grande em dizer que podemos andar lado a lado no campo das ideias. Se você entende isso, graça comum é isso. Os ímpios produzindo ideias. E ideias que são concorrentes com a Bíblia. Aí a gente pode sim ter comunhão com eles, de forma alguma. Freud ensinar Paulo, Aristóteles catequizar Isaías, de forma alguma. A igreja foi descrita assim por Jesus. A igreja é a luz do mundo. Não é o mundo que é o farol da igreja. A igreja é a luz do mundo. Essa crença no campo das ideias, de que podemos andar lado a lado com os ímpios no campo das ideias, trouxe sérios problemas. Por exemplo, o Dr. Ralph Jensen recorreu à doutrina da graça comum para defender a alta crítica da Bíblia. O que seria a alta crítica da Bíblia? Era um povo que, por exemplo, dizia que os milagres não são milagres. Eles não acreditam em milagres. Então, eles dão uma explicação natural para todos os milagres que vemos na Bíblia. Por exemplo, o Mar Vermelho não se abriu, não foi milagre nenhum. Tinha uma época lá no Egito que tinha a época de maré cheia e maré baixa. Eles passaram na época da maré baixa. Não tem milagre. Só que se você anula o milagre, como é que você explica, por exemplo, Jesus andando sobre as águas, Jesus ressuscitando? Como é que você explica a Virgem concebendo? Ora, anular os milagres é anular a própria Bíblia. É anular a própria Bíblia. Os milagres são uma das fontes para afirmarmos a Bíblia é a palavra de Deus aqui. Vejam os milagres. Um homem cristão disse que, não, tá certo, essa galera que diz que a Bíblia ela não tem milagre. Esse cara usou a graça comum para defender isso. Evolucionismo, a crença que você tem um parente com a tia Chita. Pessoas usaram a graça comum para dizer, calma, olha, o Darwin, ele era endemoniado, mas a graça comum permite que andemos lado a lado. Hermann Hoxha disse que a graça comum extinguiria a antítese entre crentes e incrédulos. Não iria mais haver divisão entre aquilo que de fato é crente e aquilo que de fato é ímpio. Agora não vai ter mais. Ele chegou a dizer o seguinte: a graça comum tem sido um buraco que cresceu com o passar dos anos, até que se tornou uma brecha escancarada, por meio da qual tem passado um maremoto de mundanidade e perversidade. Olhe para a igreja ao redor de nós e chore. Parece que é isso que tem acontecido. Essa tem sido a explicação do porquê tantas coisas mundanas entraram na igreja. Eu creio, como eu acabei de dizer, em graça comum, no sentido de os ímpios produzirem algumas coisas que têm a ver, um engenheiro descobre uma tecnologia, mas os ímpios, diz a Escritura, não podem submeter à lei de Deus. Não podem. Os pensamentos deles são diferentes. O que às vezes parece é que a graça comum é usada por crentes que têm saudades do Egito. Têm saudades da escravidão, dos pepinos do Egito. E querem voltar a ter alguns hábitos e então usam a graça comum como justificativa para ter ideias mundanas presentes na igreja e nas suas vidas. Quarto e último princípio. Vou dar alguns exemplos. Alguns exemplos de coisas mundanas que estão na igreja. Eu não vou defender a exaustão e explicar por que essas coisas são pagãs, são erradas, porque eu já fiz isso em outras séries. Aqui eu vou apenas mencionar. Exemplo, feminismo. Feminismo é um ídolo pagão que está aí na igreja. Pastorado feminino. É uma coisa mundana.
Agora, o pastorado feminino está em muitas igrejas, mas não em todas. Mas em quase todas nós temos feminismo. Exemplo, um repúdio silencioso da liderança masculina. Você vê isso em quase todas as igrejas. Quando o pastor vai falar a mulher seja submissa ao marido, ele faz um sermão primeiro pedindo perdão. 1 hora. Olha, gente, submissão aqui não é submissão. Não, submissão é submissão sim. Eu expliquei numa pregação aqui. 1 hora pedindo desculpa. Por quê? Por medo do feminismo. Valorização da carreira e do trabalho em detrimento da maternidade. Vemos isso em quase todas as igrejas. Isso é pagão. Uma cultura de poucos filhos. Isso é pagão. Isso é pagão. Vestimentas sensuais. Isso é do feminismo. Na Revolução Sexual, as feministas clamaram pelo direito, e desculpe minha expressão, mas é o que elas usam, pelo direito de serem vadias. Isso a gente vê em quase todas as igrejas. Os cristãos estão ouvindo, não mais o salmista, que declara, quanto mais filho, melhor. Os cristãos estão ouvindo Margaret Sanger, uma comunista endemoniada, que cunhou o termo controle de natalidade. E pastores ainda zombam. Quando alguém chega grávida de novo, o que o pastor já vai falando? De novo, irmã? Ei, minha irmã. Pastores dizem isso. Isso vem da onde? Da Bíblia? Não vem. Veio de Margaret Sanger. Você sabia que até 1930, nenhuma igreja evangélica considerava que era correto evitar filho? Porque a Bíblia vê os filhos como algo bom, como herança. E os cristãos deveriam estar abertos para isso. Mas não estão. Por quê? Porque é um ídolo na igreja. Feminismo. Não estão seguindo o que Paulo falou, que as mulheres sejam boas donas de casa. Mas Beth Friedan, que disse, saiam de casa e todos os seus problemas se resolverão. Outro exemplo, psicologia. Freud, um dos grandes nomes da psicologia, ele era sexomaníaco. Ele é chamado de o incinerador de religiões. Ele tinha um ódio absurdo pela fé cristã. Jung, no seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele confessa que recebeu a psicologia dele de um espírito chamado Filemon, o que para nós é um demônio. Rogers, outro da psicologia, abandonou sua esposa porque estava doente e foi se curar da culpa. Sabe onde? Através de sessões espíritas. Tipo Chico Xavier, lembra? Fala comigo lá, Chico Xavier. Aí o espírito vinha e falava com a pessoa, né? Rogers fez isso. Em essência, a psicologia, são mais de 500 psicologias. Ou elas são ateístas ou são ocultistas. O problema não é que só que começou errado, continua errado. As bases são anticristãs. São anticristãs. Mas os cristãos foram convencidos de que é ciência e utilizam e citam a graça comum para aprovar a psicologia dentro da igreja. A psicologia não é ciência. A psicologia é uma religião que traz redenção não por meio da oferta de perdão de pecado, mas convertendo todo pecado em doença, em transtorno, em síndrome. Por exemplo, eu não estou pecando da ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade. Não, meu filho não é rebelde. Ele tem transtorno opositivo desafiador, que é, ele não pode ouvir não. Minha filha, todos têm. Todas as crianças são assim. Não, meu filho tem TDAH. Ele não consegue concentrar, mas ele concentra para assistir filme, minha filha. Ele concentra para assistir desenho. Ele não concentra para ouvir pregação, porque até eu também, é difícil tem dia. É difícil. Prestar atenção é mandamento bíblico. Prestem atenção, está lá, mandamento. Não é doença. A não ser se a criança de fato tem algum problema neurológico, algum problema físico, que de fato, por exemplo, às vezes ela é surda. É óbvio que ela não está prestando atenção, mas o pai não notou que ela está com um probleminha de audição. Mas não tem nenhum problema físico. Seu filho não presta atenção porque não quer. Não presta atenção porque a atenção dele está focada em outras coisas que o coração maligno dele, e o meu e o seu também, se inclinam para outras coisas que são mais aprazíveis para a nossa carne. Mas ninguém tem pecado mais. Porque para tudo, todo tipo de comportamento errado, a psicologia deu um nome. E assim, redimiu o homem de seus pecados. Chamando tudo de doença. A psicologia também redimiu o homem, dizendo que tudo é culpa dos pais. Que tudo é culpa do ambiente. Nunca é sua culpa. Jesus carregou os nossos pecados, levando-os sobre ele. A psicologia carrega o seu pecado, colocando a sua culpa em outro, menos em você. Nas finanças, ao invés de ouvirmos Salomão, preferimos ouvir Robert Kiyosaki, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. Logo no início do livro, ele faz uma crítica explícita à fé cristã. Ele atribui a frase, o amor ao dinheiro e a raiz de todos os males, ao pai pobre, que não deveria ser seguido. E o pai pobre era muito ruim mesmo, tinha um monte de ideia errada. Mas essa aqui é da Bíblia.
como um dos pontos de partida para a ideia do livro e de todas essas filosofias coaches e por aí vai, está o repúdio à ideia paulina, a ideia bíblica de aqueles que querem ficar ricos pecam, caem em todo tipo de concupiscência que afogam os homens na ruína. E muitos, nesse desejo, se afastaram da fé. Tudo por quê? Por desejo de ficar rico. Não é que é pecado ser rico, não de forma alguma. Mas quando você coloca isso, o dinheiro, como alvo da vida, quando você ama o dinheiro, e para Paulo, desejar ser rico é amar o dinheiro, quando você assim o faz, você começa a negligenciar os princípios da Bíblia, você começa a negligenciar a sua família, você começa a não ter tempo para ir ao culto. Mas não é Salomão, não é Paulo quem está ensinando os homens a como liderarem suas empresas. São os homens com filosofias pagãs. A liderança da igreja, ao invés de seguirem a mentalidade bíblica de serviço, seguem a metodologia de sucesso dos coaches do mundo. Por exemplo, tem igreja em células que eles têm meta de crescimento, alvo. Vamos crescer tanto, 200 pessoas neste ano. De onde vem isso? Vem lá das Casas Bahia. Lá eles se reúnem, tem a meta de crescimento. Você vem do mundo pagão. As estratégias são tão marqueteiras e mundanas que em algumas igrejas, os pastores promovem a seguinte ideia para estimular as pessoas a multiplicar a célula. Quem multiplicar a célula vai ganhar uma viagem. Imagina, gente. Você trouxe quantas pessoas para a igreja esse ano? Então você vai ganhar uma viagem. Eu continuo dizendo para vocês, não sou eu, mas Deus ordena que vocês convidem seus amigos para virem aqui. E você deve pregar para eles. Você não vai ganhar nada, não. Cafezinho depois do culto ali. Uma loucura. Uma loucura. O pastor agora virou um CEO. Um CEO. Agora, ele é um CEO. Ele é um empresário. Ele pensa que a igreja é um negócio. Isso aqui é business. De onde vem isso? Do mundo. O pastor viu lá o empresário bem-sucedido e disse, esse cara é um líder, eu vou segui-lo. Não. Jesus foi um líder. Os apóstolos foram líderes. Nós devíamos seguir aqueles líderes. E o nosso trabalho deve seguir o preceito cristão. A nossa filosofia, como nós enxergamos o trabalho, deve ter origem na Bíblia. Na Bíblia. Eu dei só alguns exemplos. E eu encerro dando o que a Bíblia declara que o ímpio é. Primeiro, o ímpio é inimigo de Deus. Paulo, Romanos 5. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Não há neutralidade. Romanos 8. Porquanto a mentalidade da carne. E a expressão carne é só uma figura para retratar esse homem sem Deus, que está em oposição ao homem espiritual. A carne em oposição ao espírito. Esse homem carnal, que é terreno, que não tem o espírito de Deus. Ou seja, é só uma expressão para o ímpio. Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode o ser. 1 Coríntios 2. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Salmo 94, 1. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. 1 Coríntios 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Isaías 8,19. Isaías estava proibindo, o que de fato é proibido na Bíblia, a consulta aos mortos. Os mortos literais. Ele diz, a favor dos vivos se consultarão os mortos. Mas Paulo diz que os ímpios estão mortos espiritualmente. Nós, os vivos, nós que temos o Espírito de Deus, que a Bíblia declara que o Espírito Santo viria para nos conduzir a toda a verdade, que os ímpios estão cegos, que eles são inimigos de Deus. Jesus chegou a dizer que eles são filhos do diabo. Nós vamos seguir os filhos do diabo, os filhos das trevas, os ímpios que têm um caminho de destruição. Em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa existência como um todo, nós vamos pegar conselho dos ímpios ao lidar com a depressão, com a tristeza. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Jesus sempre deixou muito claro a diferença entre o reino dos céus e o reino dos homens.
Quando, por exemplo, ele disse aos seus discípulos: vocês não vão ser como os homens lá fora. Os líderes lá fora são diferentes. Vocês aqui, vocês vão servir. Olha, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que todos os meus problemas tiveram e ainda têm a ver com a mentalidade mundana. Ao longo dos meus mais de 20 anos caminhando com Cristo, aqueles momentos em que eu percebi, puxa, eu estava sofrendo aqui, eu estava patinando, eu estava em um caminho de destruição, era por conta de ideias pagãs. Às vezes que eu jurava que eram cristãs, mas eram pagãs, várias. Poderia dar tantos exemplos, tantos exemplos. E a minha luta é justamente isso. Senhor, o que há ainda em mim que tem a ver com ideias dessa cultura podre? Arranque-as de mim. Como Paulo disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Salmo 1 é claro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Os perversos, por isso, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós somos a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. A igreja que veio dar conselho para o mundo. Não é o mundo que tem que dar conselho para nós. Vamos ficar de pé?